Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 4 de outubro, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Fornecedores de governo são alvos em supply chain. Pequenas empresas são mais suscetíveis a ataques de malware. E governo ordena a atualização imediata de software de switches e roteadores VLAN. E eu começo com essa notícia, que é preocupante. Fornecedores de governo são alvos em supply chain. Um total de 35% dos ataques cibernéticos vêm sendo feitos contra empresas privadas que fornecem para o governo. Como o setor público está mais bem protegido, hackers criminosos passaram a voltar suas atenções para empresas fornecedoras em supply chain attack. O alerta foi feito por Yuri Diógenes, gerente de programas da equipe de segurança da Microsoft, durante a conferência Cybersecurity Summit Brasil 2022 em São Paulo. Segundo Yuri, hoje o foco mudou, pois esses cybercriminosos enxergaram essa brecha nas empresas fornecedoras de órgãos do governo. Segundo ele, o supply chain attack vem crescendo muito. Ainda relembro o Nobelium, que foi um dos maiores da história, o grupo por trás do ataque cibernético contra a SolarWinds. O Nobelium comprometeu o ambiente da SolarWinds por volta de setembro de 2019 e deu acesso a milhares de empresas e órgãos governamentais que utilizavam seus produtos. Neste caso, os principais pontos de atenção foram as ações suspeitas de alto risco que foram permitidas e utilizadas identidades de carga de trabalho e abuso de permissão de administradores foram concedidas a provedores de serviços gerenciados ou em nuvem. De acordo com o estudo Global X-Force Threat Intelligence Index 2022, da IBM, as empresas de manufatura foram os principais alvos de ataques cibernéticos no Brasil no último ano, cerca de 20% dos ataques totais de ransomware. O relatório indica esse comportamento como uma tendência global, uma vez que o papel dessas empresas é crítico para o fornecimento de serviços relevantes para a sociedade. O especialista aponta a adoção do Zero Trust como uma estratégia para mitigar a ameaça. É necessário investir em toda a infraestrutura e ver quais são os produtos que vão complementar essa estratégia com alguns princípios básicos que precisam ser seguidos. Não adianta somente autenticar o usuário, tem que verificar as condições de acesso a cada workload que ele acessa, afirma Diógenes. Yuri afirma que é fundamental garantir que a segurança seja embutida desde o posicionamento do código. É importante lembrar que você está lidando com um grupo organizado. Os atacantes são como água. Vão sempre buscar o caminho de menor esforço, buscando brechas. Se você investir no básico, já aumenta o custo para o atacante, pois ele não consegue entrar no ambiente, logo não consegue se expandir, finaliza. Creio que essa matéria traz bons insights, ideias que eu acho que são realmente relevantes, mas o principal ponto e que deve estar no radar de todo mundo é: como está a sua cadeia de suprimentos? Quais são os fornecedores mais relevantes que você tem? Esses fornecedores relevantes, qual o nível de segurança e resiliência que eles têm nos serviços que eles vendem, que eles ofertam para a sua empresa? Tudo isso é muito importante. É uma forma, talvez não seja essa a melhor expressão, de autorregular. Ou seja, uma empresa olha para outra. Se você tem os seus fornecedores mais críticos, é importante que você saiba o que eles têm de segurança, como que eles garantem. De nada adianta, por exemplo, ter uma cláusula de NDA garantindo que se houver algum tipo de vazamento, terá lá suas sanções, suas penalidades, etc., previstas em contrato, se não há elementos para indicar de onde surgiu o vazamento. Foi interno? Foi do fornecedor? E se do fornecedor, como isso aconteceu? Como isso foi identificado? Qual foi a vulnerabilidade ou a fragilidade que foi explorada? Então só vamos conseguir avançar e criar um ecossistema mais seguro quando todos de fato se interessarem pela segurança um dos outros. Pequenas empresas são mais suscetíveis a ataques de malware. Os cyberataques têm se tornado algo cada vez mais comum dentro das empresas de diferentes setores da economia, impactando severamente
diversas organizações pelo mundo. Porém, o tamanho da companhia, assim como a área de atuação, influenciam bastante o impacto que esses ataques têm nas empresas, com as pequenas sendo o principal alvo dos malwares. Por exemplo, dados da pesquisa Compromise Flashcard 2022, organizada pela empresa de cibersegurança Lumo Technologies, que ouviu 3.500 de seus clientes, as pequenas empresas são os alvos preferenciais de ataques com malware. Enquanto isso, organizações de médio e grande porte são atingidas por métodos mais automatizados e escaláveis. De acordo com o relatório, os malwares são responsáveis por nada menos do que 60% dos ataques a pequenas empresas. Em relação às empresas de médio e grande porte, prevalecem os ataques realizados por algoritmos gerados por domínio, que são muito mais sofisticados e caros de se realizar. Essa tática permite que invasores identifiquem um domínio de destino e comandem seu tráfego, o que torna mais difícil para os alvos o rastreamento e bloqueio. Em relação às campanhas de phishing, o risco é bastante variável, tendo uma grande variação de acordo com o tamanho e a área de atuação da empresa. O maior risco está entre as organizações de pequeno e médio porte que atuam na área de saúde. Companhias de energia e serviços públicos estão entre as mais vulneráveis entre as grandes. Outra tendência que se mantém forte é a do período de detecção de uma falha. Em média, o tempo de permanência de um invasor dentro de um sistema é de 201 dias. A detecção, contenção de comprometimento e tudo o que precisa ser feito para que o sistema volte a funcionar de forma correta e segura, atualmente é de, em média, 271 dias. Números extremamente altos. Segundo a pesquisa, isso acontece porque 50% das instituições não monitoram dispositivos de roaming, enquanto 72% não examinam total ou parcialmente o uso de recursos de rede e tráfego. Isso se reflete no fato de 76% dos responsáveis pelas redes das empresas não saberem como identificar se suas máquinas estão ou não sendo usadas para mineração de criptomoedas. São dados bastante preocupantes, né, e que mostram que estamos longe de ter uma governança adequada de segurança. É claro que quando a gente fala de pequenas empresas, a capacidade de investimento obviamente é menor. Então, o que precisa ser feito muitas vezes é trazer pessoas com bom conhecimento ou consultorias especializadas para validar algumas estratégias e implementar controles básicos. Lembrem-se, se o básico for bem feito, se as boas práticas forem implementadas, mesmo que num nível inicial de maturidade, torna a vida dos atacantes mais difícil. Além disso, é importante que a gente trabalhe a conscientização das pessoas para que elas consigam perceber os principais tipos de ataques e como elas devem proceder. Se essas coisas acontecerem, e não necessariamente precisa ter uma grande estrutura, time e violentíssimos investimentos, não é isso, mas se o básico for muito bem feito, isso já gera um nível de segurança maior, mesmo para pequenas empresas. E na última notícia de hoje, o governo ordena a atualização imediata de software de switches e roteadores VLAN. O Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos do governo, CTIR-Gov, reporta à Administração Pública Federal que foram identificadas falhas de segurança em implementações de controles de encapsulamento Ethernet. Segundo o informe, switches e roteadores que permitem o empilhamento de cabeçalhos de VLAN e possuem software desatualizados podem ser alvos de ações maliciosas como negação de serviço e ataques do tipo man-in-the-middle, onde o cybercriminoso intercepta, registra e altera os dados sem que as vítimas percebam. Alguns fabricantes divulgaram boletins de segurança com detalhamento técnico a respeito das vulnerabilidades. Relação de produtos afetados e medidas de mitigação estão presentes na matéria. Então, como sempre faço, na descrição desse vídeo tem um link das 3 matérias. Na última tem especificamente um link da Cisco, falando sobre o suporte, sobre as vulnerabilidades, e da Arista. Então, quem tiver interesse, acesse.
o CTIR-Gov solicitou às instituições da administração pública federal e orientou as demais entidades e instituições que identifiquem ativos vulneráveis sob sua responsabilidade e apliquem com urgência as correções e medidas de mitigação conforme orientações dos fabricantes. E aqui, muitos podem cair na seguinte armadilha: mas isso aqui é só para o governo, né? Ou ainda, talvez, para aquelas empresas que prestam serviço para o governo. Certo? Não há acesso nenhum à sua empresa ou à sua instituição ou seu órgão público da casa dos seus funcionários e colaboradores? Teriam eles alguns dispositivos como roteadores, switches, enfim, para acesso à internet e para acesso à sua organização, por exemplo? Se sim, como que você está tratando esse desafio de sugerir às pessoas que mantenham seus dispositivos atualizados, que corrijam as vulnerabilidades, que utilizem senhas fortes? É isso que todos precisam fazer. Então, óbvio que essa recomendação do governo é especificamente para as instituições da administração pública federal, mas que vale para toda e qualquer empresa, pois boas práticas de correção são muito bem-vindas. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para trazer hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado, e se você gostou, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações podemos fazer a diferença, trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Eu faço questão de ler, sanar as dúvidas e, na medida do possível, aprimorar o conteúdo ou o formato do conteúdo para que ele tenha cada vez mais relevância. Combinado? Ótimo dia a todos e até a próxima.